Vamos falar um pouquinho sobre santidade no tema aí que foi dado a Deus, velho homem. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias lá no livro de Efésios 4. Nós vamos ler a partir do verso 17 até o verso 29. Amém? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Até aí. Vamos orar. Pai, esta é a Tua palavra e nós cremos que ela é a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de termos tanta facilidade para acessar esse livro. Tantos gostariam de tê-lo e não têm. Então nos ajude, Espírito Santo, a todas as vezes que lermos esse livro, sermos ensinados, sermos confrontados. Que nessa noite, Pai, a Tua palavra venha de fato penetrar o nosso coração, o mais profundo, o mais íntimo, e que haja transformação, Deus, porque aonde a Tua palavra chega, Deus, não tem como nós sermos os mesmos. Que o Senhor encontre em nós, Pai, um coração disponível, sabe, uma terra fértil, que nós possamos estar, Deus, realmente com tanta expectativa de aprender mais do Senhor. Sabe, Espírito Santo, passeia no nosso meio mesmo, sonde os nossos corações, e que, Deus, eu não seja empecilho nessa noite para aquilo que o Senhor quer comunicar à Tua igreja. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aqui aos Efésios, ela é um resumo muito elaborado das boas novas do cristianismo e as suas implicações. O apóstolo Paulo, ele começa descrevendo, no capítulo 1, 2 e 3, sobre a obra de Cristo que ele fez por nós, essa nova vida que nós recebemos a partir da obra que ele realizou. E a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai começar a tratar sobre essa nova sociedade que foi formada a partir da obra de Cristo. Agora, judeus e gentios estão juntos como cristãos. Então, existe uma nova sociedade que foi formada e existe, então, um novo padrão, um novo modo de ser vivido nessa nova sociedade. Então, no começo aqui do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre a importância de nós vivermos em unidade,
né, falando sobre a diversidade do corpo de Cristo, mas a preciosidade de estarmos em unidade. E a partir do versículo 17, Paulo vai começar a tratar sobre a importância da pureza da igreja, da santidade da igreja. Ou seja, são dois pontos importantíssimos a serem tratados, e especificamente hoje nós vamos falar sobre a questão da santidade, a questão dessa nova vida, desse novo modo de viver que nós somos instruídos a fazer e a viver, porque hoje nós somos o povo de Deus, nós somos cristãos. Então essa palavra aqui, ela foi direcionada a cristãos, a esse novo povo que foi fundido, né, a partir de judeus e gentios. E aí, meus irmãos, existe mesmo agora esse novo modo de viver. E nós vamos passar aqui, versículo por versículo, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar tão claramente que uma ruptura precisa existir quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Existe algo que tem que ser deixado para trás. Sermos cristãos exige de nós uma postura diferente, porque nós não somos mais o velho homem, é por isso que nós temos que dar adeus a esse velho homem. E a partir do versículo 17, Paulo começa a descrever quais são essas características, aquilo que é a vida do velho homem, aquilo que o homem sem Deus, aquilo que o homem que não está nessa nova sociedade ele se encontra nesse estado de vida. E a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz que não só lhes digo, mas insisto. Né? Ele insiste para que, de fato, nós não mais vivamos como antes os pagãos viviam, os gentios viviam. Né? E ele vai descrever a seguir quais eram essas características desse povo. E ele diz que eles viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Versículo 18, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Então, essas são algumas das características do velho homem. Primeiro, vivem com a mente vazia. Né? Deixando aqui um pouco mais claro aquilo que nós acabamos de ler. Vivem na vaidade dos seus pensamentos. O apóstolo Paulo também fala que eles estão obscurecidos. Obscurecidos quer dizer que não existe luz, é um lugar totalmente... Pensa aí, meu irmão. Obscurecidos, sem luz, sem nada. Sem uma frestinha de nada, estão mergulhados em trevas. Eles estão também separados da vida de Deus, vivem na ignorância, têm um coração endurecido e estão entregues a todo tipo de depravação. Meus irmãos, esse é o estado em que nós nos encontrávamos quando Cristo nos encontrou. E todas as vezes, meus irmãos, que nós não entendemos que precisamos abandonar essas práticas, nós acabamos, vez ou outra, flertando com essas antigas práticas. E aí, meus irmãos, a nossa mente, ela vai ficando cauterizada. O pecado, ele tem esse poder sobre as nossas mentes e o nosso coração. Quanto mais nós flertamos com esse velho homem, quanto mais nós continuamos a essas antigas práticas, o nosso coração vai ficando endurecido, a nossa mente vai ficando cauterizada. E, meus irmãos, até dei esse exemplo hoje pela manhã. O meu esposo e eu temos um amigo que durante a sua adolescência, a sua juventude, era um cara 100% dedicado à igreja, sabe? Um cara assim com coração na obra, no serviço. E ele era assim tão entregue que eu não pude presenciar essa época, mas disse que era algo bonito de se ver.
E ele tinha um cabelo longo, assim, bem, bem bonitão mesmo. E ele, sabe, tinha tanto, sabe, aquele amor, aquele ímpeto, que um dia ele fez um voto e raspou a cabeça, né, e tal, para vocês entenderem como que era a vida desse cara. E aí o que aconteceu com ele? Ele se desviou. E aí ele começou a viver uma vida, né, de velho homem, totalmente, né, depravado e longe realmente daquilo que o Senhor queria para a vida dele. E aí um dia meu esposo, Lucas, perguntou para ele, falou assim: e aí, cara, pecar não te dói mais, não? Você não sente nada? E a resposta dele foi a seguinte, ele falou assim: Lucas, no começo até doía. Eu até sentia, sabe, aquela luzinha vermelha, aquela pontadinha. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, como se nada tivesse acontecendo. E é esse o poder que o velho homem, essas características do velho homem tem sobre a nossa vida. Esse é o poder do pecado sobre a nossa vida. Nós começamos a flertar com essas velhas práticas, nós começamos a flertar com o pecado. E aí no começo, meus irmãos, a gente até consegue, sabe, ver aquela luzinha vermelha do Espírito Santo quando fala assim: filho, para, não vai por aí. Aí você fala: opa, pai, é isso mesmo. Mas aí a gente vai insistindo no erro, vai insistindo, e quando nós nos damos conta, nós já não temos nenhum tipo de sensibilidade. O nosso coração já está endurecido, já está distante daquilo que o Senhor nos chama a ser a partir dessa nova vida que nós recebemos. Então, meus irmãos, isso é algo tão perigoso, é tão perigoso. Todos os dias nós precisamos nos policiar, todos os dias nós precisamos fazer essa reflexão. O que eu tenho flertado com esse velho homem? O que eu tenho feito? Quais têm sido as minhas escolhas? O apóstolo Paulo aqui, ele insiste, ele frisa, precisa haver uma ruptura, precisa haver algo que nos diferencia do que o mundo é, do que o homem sem Cristo é e do que nós como cristãos somos. O Senhor nos chama a vivermos uma vida em integridade, a uma vida agora que não segue mais esses padrões do velho homem. Sabe, meus irmãos, o mundo hoje em dia prega o quê? Faça o que te faz feliz. A sua escolha é a melhor coisa do mundo. Você se basta. Se você insistir nisso, ótimo. Hoje eu acordei e sou protetora dos animais. Virei vegana, vegetariana, sei lá. Aí amanhã eu já acordo e falo assim: gente, vou lá para a China comer cachorro, porque me faz feliz. Então assim, o mundo está pregando isso, meus irmãos. Eu acordei hoje e me identifico como mulher. Amanhã sou homem. Hoje eu não sei. Mas é o que te faz feliz, então faça aquilo que te faz feliz. Mas não, meus irmãos, o Evangelho nos chama a não fazermos aquilo que nos faz feliz, a vivermos para fazer o nosso Mestre feliz. O Evangelho nos chama a vivermos uma vida que agrada ao nosso Pai. É por isso, meus irmãos, que é tão difícil. É por isso que nós vemos essas características aqui, de um entendimento obscurecido, de um coração duro, de uma mente que está alienada de Cristo. Porque, meus irmãos, ninguém quer se sujeitar a ninguém. É por isso que nas famílias nós vemos tantos casamentos que estão acabando, porque um não quer se sujeitar ao outro. A gente não se sujeita nem a Cristo, que dirá ao nosso cônjuge. Meus irmãos, nós precisamos dar atenção a isso. Porque o Evangelho, ele vai nos colocar nadando contra a maré que o mundo vai levando. Então isso, para que nós possamos fazer isso,
É preciso que a gente faça o quê? Um esforço. É preciso que nós, sabe, sejamos bem enfáticos nisso. Que a gente coloque, sabe, força. Força. Que nós coloquemos dedicação, intencionalidade. A gente precisa realmente entender que precisamos romper com esse velho homem. Com esse velho homem. Vamos seguir, ler mais um pouco. Nós vimos então as características do velho homem descritas aqui por Paulo. E a partir do versículo 20, ele diz o seguinte: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus Cristo. Meus irmãos, o que nós aprendemos de Cristo é o quê? Que nós precisamos viver como Ele nos ensinou. Ele é o nosso professor, Ele é o nosso objeto de inspiração e Ele é o nosso ambiente de ensino. Então nós só conseguiremos de fato viver essa nova vida, essa nova realidade, quando nós estivermos num relacionamento íntimo e profundo com esse objeto que é a verdade, chamada Jesus Cristo. Então nós precisamos nos empenhar em conhecê-lo, meus irmãos. Porque a gente precisa parar de se enganar. Se nós não tivermos relacionamento com Ele, como é que a gente vai sair daqui amanhã, segundona brava, no seu trabalho, nos seus relacionamentos? E aí vai vir a tentação, vai vir aquela vontade de, sabe, chutar uma cadeira, de xingar o chefe. Como é que esse ímpeto aí vai ser refreado? Se você não sabe, se o seu caráter não está sendo moldado de acordo com o caráter de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos nos dedicar nesse relacionamento. A verdade, o ensino está na pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais nós nos aprofundarmos em quem Ele é, mais nós conheceremos quem nós somos. E mais nós teremos, sabe, a convicção de falarmos não na cara do pecado. É como a música do Tales, né, fala. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações. Mas eu escolho Deus. Meus irmãos, pode ter certeza que tentações vão surgir, ó. A todo momento. A todo momento o pecado, o velho homem vai bater aí na sua porta e vai falar assim: oi, sumido. Oi? E, meus irmãos, às vezes precisa só de uma pequena brecha. Às vezes o inimigo só precisa de uma pequena brecha para que nós possamos nos afastar do nosso relacionamento com Cristo. E aí nós nos perdemos de quem Ele é e, consequentemente, nós perdemos a nossa própria identidade, porque nós só sabemos a nossa identidade quando nós aprendemos aquele que é o objeto, o formador de identidades, Jesus. Então nós precisamos nos dedicar a essa relação, sabe, com esmero. Você precisa chegar na sua casa, meu irmão. Sabe, eu estava refletindo sobre isso ontem. Tantas vezes, meus irmãos, a gente para de orar, sabe? E a oração faz parte do nosso relacionamento com Cristo, faz parte do ser cristão, faz parte do nosso relacionamento, sabe, entre filho e pai. Tantas vezes as nossas orações são tão automáticas. Aquela oração, sabe, com álcool em gel, higienizada. Sabe, a oração do, ô Senhor, abençoa meus pecados, perdoa o diabo, aquela oração quando você está com sono. Às vezes a gente está no automático, meus irmãos. E quando nós estamos no automático, alguém está se identificando aí com as orações, com sono, né? Quando nós estamos vivendo nesse automático, meus irmãos, sabe, esquecendo a importância de dedicarmos tempo a essa relação, sabe, não vai dar, como dizem os jovens por aí, não vai dar bom.
alguma coisa está errada. Nós precisamos dedicar a nossa vida, o nosso tempo de oração, sabe, falar ali com o nosso Pai. Ontem ali eu orando no meu quarto, com o meu violão. Ô, gente, é bom demais a gente gastar tempo com Jesus. Se a gente, sabe, priorizasse isso 10%, 5% às vezes, isso faz tanta diferença no nosso dia a dia. Sabe, porque quando nós nos relacionamos com Cristo, quando nós aprendemos do seu caráter, sabe, dos mistérios da sua presença, do seu amor, isso reflete, isso emana nas nossas relações, nas nossas famílias, no nosso dia a dia. E aí fica tão mais fácil a gente romper com essas velhas práticas. Então, meus irmãos, se ao final dessa mensagem você não lembrar de nada que eu falei aqui, que você possa sair, sabe, com um desejo e um esforço, sabe, em se relacionar um pouco mais com Jesus Cristo. Porque só quando nós fazemos isso, meus irmãos, a gente aprende a ser gente de verdade. Então a gente precisa, sabe, virar essa chavinha na nossa mente todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Dando sequência, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Meus irmãos, acerca dessa antiga maneira de viver, o que nós precisamos fazer? Nos despir. Despir-se nada mais é do que você tirar a sua roupa. E aqui, meus irmãos, um exemplo bem básico. Pensa aí você caminhando, hoje fez calor, né, gente? Então pensa você caminhando hoje em Belo Horizonte, nesse calorão, sabe, você perdeu o seu ônibus, seu carro está sem ar-condicionado, sabe, um dia que você foi para academia, sabe, sei lá, você está muito suado, você está com calor, você está fedido, seu desodorante, o prazo de validade dele já, sabe, está precisando dar uma renovada, você precisa de um banho, aí beleza, o que acontece? Você está andando na rua, aí verão, né, gente, já está chovendo, vocês viram, né? Aí você começa a andar na rua, que acontece uma poça de água, vem um carro, um abençoado de um homem, joga essa poça de lama em você. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já. Não é legal. E aí você chega em casa, meus irmãos, assim, né? Humilhado, com aquela roupa suja, fedendo. Qual que é a primeira coisa que você quer fazer quando você chega em casa? Pelo menos deveria ser. Você quer tirar essa roupa. Você quer tirar essa roupa, jogar ela longe. Tomar um banho e colocar uma roupa o quê? Limpinha, cheirosinha, com cheiro de comfort, com cheiro de amaciante, aquela roupa, sabe? Dá vontade de você dormir cheirando ela. É isso, meus irmãos. A gente precisa despir-se dessa velha natureza, essa roupa suja, imunda, chamada pecado, chamada velho homem. Mas, meus irmãos, o despir-se não é um ato definitivo. Eu vou então tirar minha roupa de velho homem e tô de boa. Não preciso mais fazer isso. Não, é o mesmo exemplo que nós temos. Nós não trocamos de roupa todos os dias. Né? Às vezes. Mas a gente sempre coloca roupa limpa. É um ato contínuo. O que eu quero dizer para os irmãos é que o despir-se é um ato contínuo. Assim como nós precisamos nos revestir. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, é iniciado dentro de nós um processo de santificação. E esse processo de santificação, meus irmãos, é uma parceria entre Deus e o homem. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro de nós
E a partir disso, a nossa resposta, a nossa parceria é todos os dias nos vestirmos de Cristo, sermos imitadores dele. Então nós vamos ter essa parceria, meus irmãos, até que um dia perdi a palavra, até quando nós formos como ele é. E um dia nós seremos. Amém? E eu creio que está chegando, gente, em nome de Jesus. Né, Cristo? Volta, Senhor. Maranata. Então, meus irmãos, essa parceria, esse processo de santificação, ele vai durar todos os dias da sua vida. Então, é por isso que o apóstolo Paulo fala que nós precisamos nos despir do velho homem. Mas nós precisamos nos revestir de Cristo. É aquela imagem, né? Vocês que têm filhos, eu ainda não tenho, mas tenho sobrinhas. E quantas vezes eu já vi minhas sobrinhas calçando os sapatos da minha irmã, até mesmo meus tênis, e andando pela casa, põe uma roupa, sabe? Porque quer ser parecido com a mãe, quer ser parecido com o pai. E é assim. A gente vai brincando não, vivendo, né? Como se fosse essa brincadeira de imitar a Cristo. A gente se veste de Cristo, coloca a nossa roupinha de Cristo e vai vivendo essa imitação de Cristo, como o apóstolo Paulo fala que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós vamos aí vivendo as nossas vidas, olhando para Cristo, imitando a Ele, nos vestindo dEle, entendendo que essa é a nossa nova realidade. Nós precisamos, meus irmãos, entender que essa é a nossa nova realidade. Perseguirmos a Cristo, imitarmos a Cristo, nos vestirmos de Cristo, todos os dias, meus irmãos, todos os dias. Nós precisamos entender que existe esse novo modo de viver. Esse novo modo de viver que se inicia a partir dessa nova criação. Nós somos esse novo homem. Então, todos os dias, nós precisamos sempre, eu quero frisar mais uma vez, nos despir do velho homem e nos revestir de Cristo. Todos os dias, porque nós somos criados para ser semelhantes a Ele. Nós somos a sua nova criação. Pensa, meus irmãos, isso é tão importante, isso é tão sério. Como nós temos nos apresentado ao mundo. Nós temos apresentado ao mundo a nossa antiga maneira de viver, os nossos antigos impulsos, a nossa antiga realidade baseada na carne, baseada no nosso próprio eu, nas nossas próprias vontades, voltado para o nosso ego. Ou nós temos apresentado as roupas que representam as roupas de Cristo, que representam Cristo. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Nós fomos chamados para sermos os seus imitadores, os seus filhos, os seus porta-vozes. Não sei se esse é o plural. Esse é o plural? Acho que é, né, gente? E isso é tão importante, meus irmãos, isso é tão sério. Nós precisamos entender que o mundo, ele nos observa muito mais do que nós, às vezes, imaginamos, né? E, às vezes, sem perceber, a gente já está tão moldado, sabe, ao que a sociedade prega, ao que o mundo prega, ao que a nossa faculdade prega. A gente já está tão padrãozinho. Que diferença o que nos difere do mundo? O que nos difere do velho homem? Continuando, versículo 25. E a partir desse versículo, o apóstolo Paulo, ele vai começar a fazer um paralelo sobre essa nova forma de viver, uma dinâmica. A partir do versículo 25, vai até o versículo 29, esse paralelo, essa dinâmica desse novo processo, dessa nova criação. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira
e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, meus irmãos, não tem jeito de nós falarmos que somos cristãos se nós somos mentirosos. Não existe. Quem é o pai da mentira? Quem? O diabo. O diabo. Deus, Jesus Cristo, não compactua com mentira. Aí você pode falar assim, não, sou íntegro, não minto, só digo a verdade. E aquela mensagem que você mandou falando assim, já estou na metade do caminho, você estava tomando banho ainda. Já estou chegando, você está na garagem da sua casa ainda. Isso é o quê? Mentira. O problema, meus irmãos, é que a gente acha que são só as grandes coisas, as grandes mentiras, mas a gente cai nesse trenzinho aí pequeno. E é mentira do mesmo jeito. Mentira. Aquela coisa, você vai lá, seu cônjuge, seu esposo, vai e fala assim, e aí, amor, você gostou da minha roupa? Aí a roupa tá assim, gente. Horrível. Brega. Xadrez com flores, sei lá. Uma coisa desconexa. Aí a pessoa fala assim, nossa, meu bem, tá lindo. Claro que você vai ter amor, né, gente, para falar essa verdade. Você vai falar essa verdade em amor. Que você quer manter seu casamento por muitos anos, né? Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que nessas pequenas mentiras são mentiras. Meias verdades são mentiras. A omissão é mentira. Ah, eu não contei isso, eu omiti porque vai magoar o fulano de tal. Você está pecando. Você está mentindo. Existe uma maneira correta de comunicar, ela deve ser feita sempre em amor, mas a verdade precisa ser dita. Nessa nova maneira de viver, nós precisamos parar de mentir e começar a falar a verdade. Eu lembro, meus irmãos, vocês aí que são mais antigos aí também, quando tinha telefone com fio, isso acontecia demais, gente. O pai mandava a criança atender o telefone. Fala que papai não está aqui, viu? Fala que eu estou no banheiro. Aí a pessoa às vezes até corria para o banheiro, né? Para fingir que estava... Não está mentindo. Não sei se já aconteceu na sua casa, meus irmãos. Não sei se acontece só na minha casa essas coisas. Mas, meus irmãos, mentira. E parece um trem tão bobo, tão pequeno. Mas são nessas pequenas coisas que nós nos diferenciamos do mundo. São nessas pequenas coisas, nessas pequenas verdades, que o irmão vai poder olhar para mim e falar assim, olha, a Camila é uma pessoa de confiança. Nós precisamos falar a verdade porque nós somos membros uns dos outros. Como vocês vão confiar em mim se eu chegar numa conversa, né, com vocês e começar a falar mentira? Sabe, falar assim, nossa, eu tenho... Gente, de verdade, eu já me relacionei com uma pessoa, né, o meu primeiro namorado, ele tinha problema sério com mentira. E era o tipo de pessoa que falava assim, eu tenho 5 fazendas, e tenho não sei o quê, eu tenho... Era tudo mentira, meus irmãos. Que credibilidade que essa pessoa passa? Nenhuma. Nós precisamos falar a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. E nós precisamos ter a confiança de que entre irmãos há confiança, há verdade. Então, meus irmãos, isso é tão importante. Pare de mentir. Diga a verdade. Diga a verdade. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Então, meus irmãos, existe lugar para a ira, mas é uma ira santa, uma ira justa. Não uma explosão de temperamento. Não. Por exemplo, quando Moisés estava ali
saindo do monte e viu todo mundo ali dançando, cantando e farreando em frente ao bezerro de ouro, adorando lá o bezerro de ouro. O que ele fez? Ele se irou. Jesus, quando chega ali no templo e vê aquela loucurada toda, o povo vendendo e fazendo aquela baderna, o que Jesus faz? Ele se ira, é uma justa ira, é uma ira santa. Se nós não nos irarmos contra o pecado e contra aquilo que fere a Jesus Cristo, algo está errado. Mas, meus irmãos, é uma ira santa. Isso não é uma justificativa, sabe, para os nossos ímpetos explosivos. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu falo mesmo. Eu falo e, sabe, dou quem doer. Eu sou muito verdadeira. Eu falo na lata. Mas também depois eu fico leve, suave, nem lembro do que aconteceu e está tudo certo. Às vezes para você está tudo certo, né? Mas com certeza os estilhaços da sua ira já entraram em alguns corações e já feriram algumas pessoas. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele tem tanto cuidado ao falar sobre a ira, sobre essa ira que pode existir, mas que ela tem uma maneira certa de existir. É essa ira santa, uma ira contra aquilo que fere a Cristo. Não é uma justificativa para você poder sair chutando cadeiras, xingando os irmãos, nem nada. É por isso que o apóstolo fala para ficarem irados, mas não pequeis, porque é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Essa ira santa, essa ira justa, com a nossa justiça própria. A ira que vem daquilo que nós não concordamos. Então, nós podemos nos irar, mas não pecar. E ele ainda fala que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. Então, nós não podemos ficar com isso muito tempo no nosso coração, meus irmãos. Nós não podemos, nós precisamos resolver isso. Porque senão nós estaremos dando lugar ao diabo. É o que ele diz na sequência do versículo. Nós podemos nos irem, mas não pequem. E não fiquem irados por tanto tempo assim. E não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Tantas vezes, né, meus irmãos, nós que somos casados, a gente se ira com uma ira que não é, às vezes não é justa não, né, gente? É uma ira, né, de orgulho mesmo, de vaidade. E o que a gente faz? A gente deixa, passou o quê? Umas 5 noites, o sol está nascendo, a lua está subindo, e a ira está lá. E aí, meus irmãos, o que acontece? O diabo acha uma brecha. Ele acha uma brecha no nosso coração e aí ele começa a agir. Então, nós não podemos pecar, nós não podemos dar essa brecha ao diabo. Nós precisamos resolver, apaziguar essa ira. Versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Aí você pode falar assim: esse versículo não é para mim. Eu nunca assaltei ninguém. Nunca roubei uma balinha. Então, nunca peguei um 38 e fui num banco, numa padaria, roubar o caixa. Não, meus irmãos, é o que eu disse para vocês antes. Às vezes a gente acha que são as grandes coisas, né? É o grande furto, o grande roubo. Não, mas a gente rouba nas pequenas coisas. Às vezes até, vocês não precisam se identificar aí, mas a famosa cola na escola, né? Na faculdade, ou em algum concurso que você for prestar. A cola é um tipo de roubo, porque você não tem essa informação. Mas você rouba do colega, ou ele te dá, né? Mas essa informação não era sua, então é roubo, é furto, não está certo. Aquela nota que você vai fazer lá na empresa.
E aí você coloca um valor menor, já combinado, para poder pegar um valorzinho ali maior, né, e não pagar ali imposto. Meus irmãos, são as pequenas coisas, as pequenas vantagens, é o jeitinho brasileiro, sabe, é o cacuete do brasileiro. A gente é mais ladrão do que a gente se dá conta. A gente tem mais, sabe, esse jeitinho brasileiro nosso, ele faz a gente flertar demais com esse velho homem, gente. E já é tão natural fazer essas coisas, né, dar esse nosso jeitinho, que aí a gente fala, mas não tem nada a ver, isso é padrão aqui. Não, meus irmãos, para o cristão isso não é o padrão. Para a nova criação, esse não é o padrão. Nós precisamos parar de furtar. Vá trabalhar, vai fazer algo de útil com as suas mãos. E é tão interessante, meus irmãos, que aqui o apóstolo vai falar o quê? Que nós precisamos trabalhar e fazer algo de útil. Para quê? Para você adquirir, ter muitas riquezas e ficar com tudo isso para você? Não. Ele fala que nós precisamos fazer isso para nós repartirmos uns com os outros, repartir com aquele que tem necessidade. E é totalmente contraditório, é o contrário daquilo que o mundo nos ensina. O que que o mundo nos ensina? Que nós precisamos ter, que nós precisamos ganhar muito dinheiro, que a gente precisa viajar o mundo inteiro, que a gente precisa ter o melhor carro, a melhor casa, os nossos filhos precisam estudar na melhor escola, nós precisamos ter. E não que tenha algum problema, meus irmãos, em nós nos esforçarmos para nós conquistarmos alguma coisa. Mas se esse for o objetivo, ter, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Sabe, meus irmãos, porque na dinâmica do reino, não fala que todos nós colheremos igual, né? Nós não colheremos igual. Uns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que a ninguém pode haver falta. Então, se você tem colhido mais com o seu trabalho, saiba que você tem que repartir. Se você tem colhido menos, às vezes você não vai conseguir repartir o que você tem ali naquele momento, mas você vai ser abençoado por aquele que tem colhido mais que você. Mas a ninguém pode haver falta. Nós precisamos parar de ter essa mente egoísta. Aquilo que eu faço é mérito meu, então é para o meu benefício. É para a minha necessidade. Não, tem que ser, sabe? Tem que ser para abençoar. Tem que ser para contribuir. Nós precisamos ser generosos, meus irmãos. Versículo 29. Diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra que vai trazer, sabe, peso. Nós precisamos vigiar, meus irmãos, esse pequeno órgão chamado língua. Nós precisamos nos policiar, porque às vezes nós somos instrumentos, sabe, de maldição. Nós somos pedra de tropeço para os nossos irmãos, porque ao invés de nós falarmos algo que é útil, ao invés de nós falarmos uma palavra de bênção, de ânimo e às vezes de exortação, não, a gente dá chute em cachorro morto. Nós proferimos palavras que não são úteis, que são, sabe, desprezíveis, que não vão trazer benefício nenhum. Pelo contrário, vai trazer prejuízo. Vai trazer peso ao coração do seu irmão.
Então nós precisamos todos os dias, em todo momento, meu irmão, pensar: será que vai edificar? Será que tem necessidade de falar isso? Porque às vezes a gente quer falar. Você quer ser o portador da novidade. Você quer ser o porta-voz. A pergunta: é útil? Vai edificar? Tem necessidade? Porque senão, meus irmãos, no que a gente vai ser diferente da galera do mundo? Da galera que mente, da galera que fala o que quiser para te prejudicar, para te ferir, que é intencional. Meus irmãos, uma palavra às vezes pode ferir mais do que um soco no meio da sua cara. Uma palavra pode matar. Uma palavra pode acabar com a autoestima de uma pessoa. Uma palavra pode acabar com o casamento, pode acabar com a confiança um no outro. Uma palavra. Uma palavra, meus irmãos. Nós precisamos entender. Isso, sabe, vai ser bênção aos ouvidos dos meus irmãos. Isso vai comunicar, sabe, algo benéfico. Se não, meu irmão, engole seco. E não fala nada. Faz um voto de silêncio. Mas nós precisamos aprender a refrear a nossa língua, os nossos ímpetos. Às vezes a gente fala demais aquilo que não deveria. Meus irmãos, esse novo homem, essa nova criação, essa nova forma de viver que nós recebemos a partir da obra de Cristo, ela não faz de nós homens e mulheres perfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós continuaremos sendo imperfeitos até o dia que o Senhor voltar e nos der um corpo glorificado e concluir a sua obra em nós. Então nós precisamos entender que nós precisamos romper com esse velho homem. Meus irmãos, quando o evangelho, ele está suave demais, sabe, não exige nada de nós, assim, você pode andar como, sabe, o não cristão, você pode andar como aqueles que mentem, você pode andar como aqueles que, sabe, se deixam levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz o profeta. Meus irmãos, tem algo de errado. O evangelho é algo radical. E quando Cristo nos encontra nesse lugar de escuridão e de trevas, nesse lugar de cauterização de mente, de coração, Ele vem com uma graça avassaladora. Ele nos tira de uma realidade onde nós não tínhamos escolha, onde nós estávamos imersos em obscuridade. Então, como não ter uma mudança radical, uma ruptura radical? O Evangelho nos chama a viver uma nova vida, a dar adeus a esse velho homem e dizer sim ao novo homem, a dizer sim ao novo caráter que Cristo começa a trabalhar em mim e em você, meus irmãos. Mas é um processo diário. É um processo diário. Eu preciso que vocês se lembrem, aqui nós já estamos finalizando, que nós estamos nesse processo de santificação. Cristo é o nosso modelo nesse processo. Cristo é o nosso objeto de estudo. E Ele também é a classe onde nós estaremos ali em formação. Então, todos os dias, meus irmãos, nós devemos sempre nos lembrar dessas duas coisas. Nós precisamos nos despir do velho homem. Porque, como eu disse, não é um ato, sabe, único. É um ato contínuo. Todos os dias você tem que dizer não ao seu eu, não ao velho homem e se revestir de Cristo. Se revestir do seu caráter. Se revestir de quem Ele é, meus irmãos. E nós só conseguiremos isso quando nós conhecermos, quando nós
o conhecermos, nos relacionarmos com Ele de forma íntima, de forma profunda, de forma intencional. Senão, meus irmãos, nós não conseguiremos viver essa dinâmica. O Espírito Santo tem trabalhado em nós, mas a nossa parte é dizer não ao velho homem. A nossa parte é todos os dias tirar essa roupinha suja, imunda, chamada velho homem, e colocar uma roupa nova, que a nova vida em Cristo nos proporciona. Queria que você se colocasse de pé. Tornar-se cristão, meus irmãos, envolve essa mudança radical. Envolve essa ruptura com o velho homem. Essa ruptura com a nossa humanidade caída. E essa adoção desse novo homem. Desses novos padrões que recebemos a partir dessa nova vida que nós recebemos através da obra de Cristo, através da obra de Jesus Cristo. Nós somos essa nova sociedade de Deus. Nós somos esse povo que Ele escolheu chamar, que Ele comprou com alto preço. E eu queria finalizar dando um exemplo, uma ilustração, na verdade, que o C.S. Lewis faz no seu livro Cristianismo Puro e Simples. E ele fala o seguinte, essa é uma metáfora aí para as nossas vidas. Ele diz o seguinte, uma pessoa, pense aí essa imagem, uma pessoa que não tinha uma feição tão bonita, começa a usar uma máscara que deixa a sua aparência mais bela. E aí, meus irmãos, essa pessoa vai usando essa máscara durante anos e anos e anos e anos. Essa máscara por cima do seu rosto, com essa aparência melhorada. E ela vai usando durante anos e anos e anos. E aí, um belo dia, quando essa pessoa tira a máscara, ela já não tem mais a aparência de antes. Mas agora ela tem a aparência e a feição que estava na máscara. E assim somos nós. Nós vamos nos vestindo de Cristo. Nós vamos imitando a Cristo, seguindo seus passos. E um dia, nós também seremos como Ele é. Amém?